Oi, eu me chamo Mona Lisa, sou aluna do curso de Ciências Biológicas do Polo de Inhuma e hoje estou aqui para dar uma aula para vocês sobre a descoberta das células. Eu vou começar essa aula fazendo o seguinte questionamento para vocês. De que é que são feitos os seres vivos? Para essa pergunta aí, nós temos aqui 3 respostas. A primeira é que os seres vivos eles são feitos de átomos. Também são feitos de moléculas, e a resposta que é mais aceita pela maioria dos biólogos é de que os seres vivos são constituídos de células. Aí nós vamos partir para a invenção do microscópio. A invenção do microscópio, que é um instrumento capaz de ampliar imagens, possibilitou a descoberta das células, que são as unidades microscópicas que constituem os seres vivos. Acredita-se que o primeiro microscópio tenha sido construído por volta de 1591 por Zacarias Janssen e também por Hans, que era o seu pai, né? Eles dois eram 2 holandeses fabricantes de óculos. Entretanto, os primeiros registros de observações microscópicas de materiais biológicos foram realizados pelo comerciante holandês Anthony van Leeuwenhoek, de 1632 a 1723. Leeuwenhoek fabricou dezenas de microscópios dotados de uma só lente, que era feita de vidro e quase esférica, com os quais ele observou diversos materiais biológicos, como, por exemplo, embriões de plantas, glóbulos vermelhos do sangue e espermatozoides de animais. Ele é considerado o descobridor dos micróbios, que é a denominação antiga dos seres microscópios, que hoje são conhecidos como micro-organismos. Nessa imagem aí, nós temos a foto de Anthony van Leeuwenhoek, em sua invenção, do microscópio simples que tinha apenas uma lente. Com esse microscópio, ele estudou os glóbulos vermelhos do sangue e constatou a existência dos espermatozoides, como a gente já viu anteriormente. Influenciado pelas descobertas de Leeuwenhoek, o físico inglês Robert Hooke idealizou e construiu um microscópio com 2 lentes de vidros, ajustadas às extremidades de um tubo de metal. E como era que funcionava esse microscópio? O observador ele olhava por uma lente, que era ocular, enquanto aproximava do objeto a outra lente, a objetiva, até obter então um foco. O microscópio idealizado por Hooke, por apresentar 2 lentes, é denominado de microscópio composto, enquanto os feitos por Leeuwenhoek, dotados de uma só lente, são chamados de microscópio simples. Um dos materiais inicialmente observados por Hooke foi a cortiça, que foi extraído da casca de certas árvores e utilizadas na fabricação de rolhas. Hooke verificou que este material tinha baixa densidade. Por que ele tinha baixa densidade? Por apresentar inúmeros poros microscópicos. E então por esse motivo, ele chamou de cell, que vem do inglês cella ou cavidade, que significa cada buraquinho microscópio da cortiça. Assim, surgiu então o termo célula, que é diminutivo de célula, hoje consagrado para designar a unidade constituinte dos seres vivos. O termo célula hoje é utilizado para consagrar a unidade constituinte dos seres vivos. Vamos para as partes fundamentais da célula. O interesse pelo mundo invisível levou muitos pesquisadores a investigar a constituição microscópica de grande variedade de plantas e de animais. Descobriu-se que partes internas e suculentas de plantas são formadas por cavidades semelhantes àquelas descritas por Hooke na cortiça, mas que são preenchidas por um fluido gelatinoso semi-transparente. Logo se descobriu que os animais eles também são constituídos por bolsas gelatinosas, que são semelhantes às das plantas, porém sem um envoltório espesso, característico das células vegetais.
A observação de células sob diversas condições levou os cientistas a concluir que células animais e vegetais deviam ser delimitadas por uma finíssima película, que é a membrana plasmática, invisível mesmo nos melhores microscópios ópticos. No caso das células vegetais, há ainda um envoltório externo mais espesso e bem visível. E que envoltório é esse? É a parede celular. Em 1833, o botânico escocês Robert Brown verificou que a maioria das células, tanto as de animais como as de vegetais, tem em seu interior um corpo esférico ou ovoide, no qual ele denominou de núcleo. O restante do fluido celular passou a ser chamado de citoplasma. No século XIX, além dessas três partes fundamentais das células, quais são essas três partes? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Descobriu-se também que o citoplasma contém estruturas presumivelmente equivalentes a pequenos órgãos celulares, que são por isso denominados de organelas ou orgânulos celulares. No interior do núcleo das células foram observadas estruturas filamentosas, os cromossomos, e também estruturas globosas, que são os nucleolos. Aí, logo abaixo, nós temos a imagem de uma célula animal e uma célula vegetal. Tanto a célula animal quanto a célula vegetal, elas possuem núcleo, nucleolo, citoplasma e membrana plasmática. Porém, a célula vegetal, ela possui também uma parede celular e vacúolos. A teoria celular. Em 1838, reunindo estudos próprios e de diversos outros pesquisadores sobre a estrutura celular dos vegetais, o botânico alemão Matthias Schleiden lançou a ideia de que todas as plantas são constituídas por células. Em 1839, o zoólogo alemão Theodor Schaum chegou à mesma conclusão para os animais. Começava-se a se estruturar, assim, a teoria celular. Segundo a teoria celular, as células são unidades constituintes de todos os seres vivos. Essa teoria celular ela possui premissas. As três premissas fundamentais da teoria celular que se consolidou ao longo do século XIX são: a primeira premissa, ela diz que todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. As células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem sempre no interior das células. Elas são, assim, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. A premissa 3 diz que novas células formam-se apenas por meio da reprodução de células pré-existentes, em um processo denominado de divisão celular. A teoria celular é uma das mais importantes generalizações da biologia. E o que é que ela propõe? Propõe que os seres vivos, apesar das diferenças que apresentam, tenham um fato comum de serem constituídos por células. A descoberta da célula e o desenvolvimento da teoria celular abriram um novo campo de estudo na área da biologia, que se chama citologia. Citologia vem do grego kitos, que quer dizer célula, e logos, estudos. Logo sendo o estudo da célula. A citologia se dedica à compreensão da estrutura e do funcionamento das células vivas. Passando para a microscopia fotônica, a óptica. O avanço da microscopia resultou tanto do interesse em estudar as células, quanto do desenvolvimento paralelo da indústria óptica. Entre os séculos XIX e XX, o microscópio óptico, mais recentemente denominado de microscópio fotônico, chegava próximo aos limites de ampliação e de qualidade óptica dos microscópios da atualidade. Os microscópios fotônicos modernos apresentam três conjuntos principais de lentes, que são fabricadas em vidro ou em cristal. Um desses conjuntos é o condensador, cujas lentes têm a função de concentrar os raios luminosos que vão atravessar o objeto observado. Um
Um outro conjunto compõe as lentes objetivas, que são responsáveis pela formação da imagem. O terceiro conjunto é o das lentes oculares, pelas quais o observador olha o objeto. A luz ela é concentrada pelas lentes condensadoras e transmitidas através do objeto. Passa então pelas lentes da objetiva e da ocular e chega ao olho do observador, que vê a imagem ampliada do objeto. A partir da multiplicação entre o aumento fornecido pela objetiva e o aumento da ocular, calcula-se o valor final da ampliação. Se empregarmos, por exemplo, uma objetiva de 50 vezes e uma ocular de 100 vezes, o valor final da ampliação será de 500 vezes. Os microscópios fotônicos modernos apresentam aumentos médios entre 100 e 1.500 vezes. Dessa forma, um objeto de 0,01 milímetros de diâmetro, que é visível ao olho nu, ao ter a sua imagem ampliada 1000 vezes, pode ser visualizado como se ele tivesse 1 centímetro. Nós temos aí a foto do microscópio, né, de todas as partes que o compõem. E por último, vamos falar da microscopia eletrônica. O primeiro microscópio eletrônico foi construído no início da década de 1930, mas o seu emprego no estudo das células começou mais tarde, na década de 1950. Nesse meio tempo, os citologistas desenvolveram diversas técnicas de fixação, de coloração e de corte apropriadas para o microscópio eletrônico. A microscopia eletrônica ela revolucionou a citologia por quê? Porque ela possibilitou estudos bastante detalhados da estrutura interna das células, né? Para se ter ideia, enquanto microscópios fotônicos fornecem aumentos máximos de 1.500 vezes, os microscópios eletrônicos operam um aumento de 5.000, entre 5.000 e 100.000 vezes ou mais. Além disso, o fato de os microscópios eletrônicos utilizarem feixes de elétrons em vez de luz possibilita obter baixos limites de resolução, que são bem menores que os dos microscópios fotônicos. Enquanto nestes últimos, o limite de resolução é de 0,25 micrômetros, nos microscópios eletrônicos, o limite é de 0,001 micrômetros, o que corresponde a 1 nanômetro. Fazendo os cálculos, nós concluímos que o limite de resolução do microscópio eletrônico é cerca de 250 vezes menor que o do microscópio fotônico. Seu poder de resolução, portanto, é de 250 vezes maior. A visão que temos da arquitetura celular foi basicamente elaborada a partir de estudos em microscópios eletrônicos de transmissão. Nesses aparelhos, nesses microscópios eletrônicos, de transmissão, se observa o material biológico cortado em finíssimas fatias, entre 30 nanômetros a 60 nanômetros de espessura, o que equivale a cortar uma célula em aproximadamente 200 fatias. A microscopia eletrônica, ela produz imagens em preto e branco e bidimensionais, 2D. Assim, para imaginar como são as células e as organelas em 3 dimensões, 3D, os citologistas tiveram e ainda têm de realizar um minucioso trabalho de reconstrução da tridimensionalidade celular, a partir de cortes sequenciais em diferentes planos. Aí, por último, nós temos aí a foto de um microscópio eletrônico. E ao final dessa aula, eu deixo aqui uma atividade que foi feita com base nesse capítulo que a gente acabou de estudar. Obrigada!